de Salmos, capítulo 34. Todos acharam? Vamos juntos então? Salmo 34. O que eu quero falar com você hoje, através dessa mensagem, dessa reunião aqui no Salmo 34? Eu quero falar contigo aqui no Salmo 34 sobre o que tem estado continuamente nos nossos lábios. O que nós temos falado continuamente, o que nós temos confessado, sobre o que nós andamos falando continuamente. O salmista falou algo importante, que não importasse o que ele estava vivendo ou o que ele estivesse passando, ele diz que continuamente nos lábios dele estaria o louvor ao Senhor. Só que às vezes você vai falar com a pessoa e ela não percebe, mas continuamente ela está sempre reclamando. Continuamente a pessoa está sempre falando de algo do passado. Continuamente a pessoa está sempre falando de um problema. Continuamente a pessoa está sempre negativa. Só que muitas vezes a pessoa não percebe. E aquilo que você tem falado é o que vai determinar o que vai acontecer na sua vida. O que tem saído da sua boca nesses últimos tempos, nesses últimos dias? Reclamação, ódio, mágoa, raiva, vingança. É só sobre isso que estamos falando? Precisamos parar com isso. Vamos lá? Salmo 34. Está na hora da gente doutrinar os nossos lábios, instruir a nossa boca, treinar a nossa boca para que ela fale coisas boas, porque a sua boca tem um poder de escrever o seu futuro. O que você tem falado ultimamente? Salmo 34, versículo 1, o salmista diz assim, ó. Vamos lá, versículo 1. Louvarei ao Senhor. Se você tem uma caneta, sublinha essa parte. Salmo 34, 1. Louvarei ao Senhor. Quanto que eu louvarei o Senhor? Lê comigo. Em todo o tempo. Agora olha o final do versículo. E o seu louvor, todo mundo junto com o pastor, estará, aonde que o seu louvor estará? Continuamente na minha boca. Então vamos de novo. Louvarei o Senhor em todo o tempo. E o seu louvor, como é que o seu louvor estará? Vamos lá. Estará continuamente na minha... E essa é a pergunta. O que tem estado continuamente na nossa boca? O que temos falado muito ultimamente? Não permita que o ódio esteja continuamente nos seus lábios. E a gente sabe quando a pessoa está falando com ódio. Eu não gosto do fulano, o Beltrano isso, o outro não sei o que, aquela pessoa tem que pagar. Dá para ver que o ódio está na nossa boca. Aquela pessoa é isso. Muitas vezes o que está na nossa boca é a ira. A pessoa fala com raiva. Puxa, eu odeio fulano, fala de forma agressiva. Muitas vezes o que está na nossa boca continuamente é a vingança. O fulano tem que pagar. Deus tem que fazer justiça. O fulano tem que não sei o quê. Muitas vezes o que está continuamente na nossa boca é a mágoa, o passado, o que aconteceu, o que vivemos, as coisas que vieram sobre nós. O que você tem falado muito ultimamente? Murmurado? Tem reclamado? O que nós temos falado demais? Existem coisas nessa vida que nos marcam. Tem acontecimentos, situações, algumas coisas que acontecem e algumas situações pelas quais passamos, que acabam nos marcando. Aquilo nos marca, aquele acontecimento, aquela situação. Eu sei que muitas coisas nos marcam, mas eu vou ter que aprender a perdoar e superar. E isso não pode ficar na minha boca continuamente. Ficar sempre falando sobre aquilo que aconteceu, aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi, que me demitiram, que me tiraram, que me botaram para a rua, que o meu colega me prejudicou, que me tirou daquele setor, que o meu familiar me fez, que tal coisa, que o meu marido isso, a minha esposa aquilo. O que tem estado continuamente na nossa boca? Às vezes não estamos percebendo, mas de tanto em tanto tempo estamos repetindo alguma coisa. Eu sei que existem situações que nos marcam, porém, eu tenho que começar a esquecer e parar de falar sobre isso. Parar de falar disso. Eu tenho que conseguir superar essas situações que me marcaram, situações que eu enfrentei. Às vezes a gente tem que parar, não permitir que a nossa boca fique falando de ódio, de ira, de vingança, de mágoa, de raiva, do passado, do que me fizeram, da injustiça, do que aconteceu, do que eu enfrentei naquele ano, ou reclamando disso, reclamando daquilo. O que a gente tem que entender é que o ano passado já ficou para trás. E tudo que aconteceu naquele ano eu também preciso deixar para trás. E eu estou vivendo num ano novo. Então eu preciso viver as coisas novas. Só que continuamente, às vezes, o passado está na minha boca. Continuamente tem tantas coisas que estão na minha boca, eu não percebo. Eu estou sempre falando. A família percebe, quem está do meu lado percebe, quem trabalha comigo percebe. Às vezes, continuamente na nossa boca, a gente só fala de dinheiro. Não fala mais de Deus, de fé, de oração. Só pensa em dinheiro.
em trabalhar? O que tem estado continuamente na sua boca? A gente não pode esquecer que aquilo que a nossa boca vai falando muito é porque o nosso coração está o quê? Está cheio disso. Então por que continuamente eu não consigo mais louvar, adorar a Deus? É reclamação, é falar das coisas naturais, das coisas desse mundo. A pessoa fala do trabalho, mas não fala de Deus. O que tem estado na sua boca? O que você tem falado continuamente, você não percebe, mas está lá. De tanto e tanto tempo você toca nessa tecla, fala desse assunto, fala dessas questões. Às vezes fica falando de algo do passado do casamento, que você já deveria ter perdoado e não perdoou, e isso traz briga para dentro do relacionamento. Só que a gente não percebe que isso continuamente está na nossa boca. Essas questões, essas coisas. Então tem coisas que nos marcaram, mas eu preciso perdoar, esquecer e deixar para trás. E não levar isso comigo e ficar toda hora falando sobre isso. Existem momentos que dá vontade de reclamar. Quem é que já teve vontade de reclamar? Você já teve vontade de chutar o balde? Existem momentos difíceis, mas isso não pode ficar continuamente na minha boca. Isso não pode fazer parte das minhas palavras em todo o tempo. O que o salmista diz que faria em todo o tempo? Leia. Louvarei ao Senhor em todo. Então ele estava dizendo, eu vou louvar a Deus em todo o tempo. Sejam nas horas boas ou nas horas o quê? Ruins. É fácil louvar a Deus em todo o tempo? É fácil louvar a Deus em todos os momentos da nossa vida? Não é fácil. Não é fácil louvar a Deus em todo o tempo. Não é fácil louvar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Não é fácil adorar a Deus em qualquer situação, principalmente nas situações desafiadoras, nas situações difíceis. E é nessas que eu preciso adorar, louvar e mostrar a Deus que em todo o tempo o que vai estar na minha boca não é reclamação, o que vai estar na minha boca não é a mágoa, não é o passado, não é injustiça, não é o que me fizeram, não é o que aconteceu, não é o que eu passei. E às vezes a gente não anda para frente, porque tem coisas na nossa boca que a gente não percebe, mas que nos puxam para trás, nos atrasam, nos impedem de avançar. O salmista disse, em todo o tempo na minha boca vai estar o louvor. O que tem estado nos nossos lábios todo o tempo? O que temos falado? O que temos confessado? Principalmente nos momentos difíceis. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Será que num momento difícil a gente sabe dizer, obrigado Deus, o Senhor sabe por que fechou essa porta. Obrigado Deus, o Senhor sabe por que eu fui demitido. Obrigado Deus, o Senhor sabe por que tal coisa aconteceu. Obrigado, o Senhor sabe até por que eu fui injustiçado. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Senhor, eu não vou reclamar, não vai estar na minha boca a murmuração, a reclamação. Eu não vou me tornar uma pessoa amarga. Em todo tempo vai estar na minha boca o louvor a quem? A Deus. Então louve, adore. Nós temos que começar a ensinar a nossa boca, a começar a se policiar, a se doutrinar para não falar aquilo que desagrada a Deus. Vamos comigo em Provérbios 16. Provérbios 16. Vamos todo mundo junto. Então, em todo o tempo, nós temos que aprender a ter o louvor nos nossos lábios, continuamente. Não deixe outras coisas ficarem na sua boca. Às vezes nós falamos de tudo, menos de Deus, da palavra e da fé. A pessoa fala disso, fala, o que está continuamente na sua boca? Às vezes continuamente na boca da pessoa está a vida dos outros. Ah, você viu fulano, você viu Beltrano, está tudo na boca da pessoa, menos a palavra de quem? Às vezes continuamente está a vida dos outros na minha boca, está o passado, está isso, está aquilo outro, está os problemas, tudo, menos Deus. E isso vai determinar o que vai acontecer na nossa vida. Então eu preciso instruir os meus lábios, começar a me policiar, me doutrinar, para parar de falar aquilo que desagrada a Deus. Provérbios, todos acharam? Vamos lá comigo agora, que o Salomão vai nos ensinar algo muito importante no capítulo 16, o versículo é o 23, e ele diz assim para mim e para você. Provérbios 16, 23 diz assim, todo mundo junto. O coração do sábio, leia comigo, o que ele faz? Instrui a sua boca. Então, a Bíblia está dizendo que o sábio, ele começa a ensinar a boca dele. O que a boca dele precisa falar e o que ela não deveria falar. O sábio, ele começa a treinar. A gente tem que treinar. Quando você era do mundo, antes de você vir para o caminho de Deus, se converter, estar na casa do Senhor, muitas vezes a pessoa era aquela pessoa que falava palavrões, falava cada nome feio, cada palavra horrível, soltava muito palavrão. Aí nós viemos para o caminho de Deus, nós tomamos uma decisão e começamos a ensinar a nossa boca. Poxa, isso aqui eu não posso falar mais.
Cada vez que você falava, dentro de si você se doutrinava, se policiava e dizia, não, está errado, essa palavra está amarrada em nome de Jesus, eu não posso falar isso, eu sou a pessoa de Deus, eu tenho que mudar o que eu falo. Então eu comecei a me instruir. Agora eu tenho que começar a treinar a minha boca, me preparar para que quando vier a dificuldade, eu estou acostumado a reclamar, estou acostumado a falar disso, falar, não, eu vou me doutrinar. E isso eu não falo mais, em todo tempo vai estar o louvor de Deus aonde? Na minha boca. Na hora difícil eu não vou reclamar. Na hora da luta eu não vou ficar falando isso, falando aquilo. O que tem estado na sua boca? Eu não vou falar de ninguém, eu não vou ficar falando do passado, eu não vou ficar falando das injustiças, das mágoas, dos problemas. Não, isso tem que ficar para trás. Eu quero uma vida nova, na minha boca tem que estar o louvor, e às vezes está tudo, menos Deus. A gente fala de tudo, menos do Senhor. Aí diz aqui, vamos lá, como é que o Salomão falou? O coração do sábio, ele instrui, ele ensina a boca dele. Agora continua. E ele acrescenta doutrina aos seus lábios. Então eu tenho que doutrinar a minha boca, mudar, eu não vou mais falar isso, essas palavras não são para mim. Bah, pastor, eu tinha uma mania de falar do fulano, do Beltrano, não, eu não quero mais. Se até hoje fizemos, que a partir de hoje a gente mude. Que esteja na nossa boca o louvor, não a reclamação. Às vezes está na boca da pessoa a doença. Tu vai falar com a pessoa, ela não percebe, mas ela só fala de desgraça, só fala de doença, só fala de coisa negativa, só fala de coisas ruins. A Bíblia está dizendo, instrui a sua boca, isso aqui eu não vou falar mais. Coloque doutrina nos seus lábios. Doutrina é uma regra que eu estou botando em mim mesmo. Sobre esse tema, sobre essas coisas, eu não falo mais, eu vou mudar. É um ano novo, está na hora de eu viver uma vida nova, eu quero falar coisas diferentes que vão edificar, que vão melhorar a minha vida, que vão me dar um futuro melhor. Eu não quero ficar falando daquilo que vai me atrasar, daquilo que vai fazer eu perder a minha bênção, perder o que Deus tem para mim. Uma das coisas que tem que tirar é a murmuração. A maioria das pessoas, quando algo não acontece como elas desejam, elas já começam a reclamar. Às vezes a pessoa chega diante de Deus e diz, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou patrocinador, eu vou na igreja, por que eu estou passando por isso? A pessoa já começa a lançar no rosto do Senhor, que ela é dizimista, ofertante, patrocinador. Começa a cobrar a Deus pelo que ela fez, então você não fez de coração. Porque aquele que faz de coração não vai cobrar o que fez. Amém? E às vezes a gente começa a cobrar, Deus, eu sou dizimista, como é que eu estou passando? Então o dízimo eu não dou de coração. Eu devolvo para Deus para depois, numa hora difícil, poder ter algo para cobrar dele. Então eu não devolvi com amor. Porque quando eu devolvo com amor, eu digo, Senhor, eu sou teu servo. O Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor está permitindo isso, eu não vou reclamar. Em tudo dai. E eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. Eu sei que o Senhor quer me ensinar alguma lição. Eu sei que o Senhor quer me mostrar alguma coisa. Eu sei que o Senhor tem um propósito. Porque o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não vou reclamar. Eu posso estar passando pela hora difícil, mas na minha boca vai estar o louvor e a adoração. O salmista disse, em todo o tempo. Todo o tempo significam horas boas e horas difíceis. E o tempo que eu tenho que adorar e louvar é principalmente na hora difícil. Vou te mostrar um homem de Deus que passou por uma hora difícil, mas você não acha reclamação na boca dele, você só acha louvor. Atos capítulo 16. Vamos lá. Nós vamos falar do apóstolo Paulo e do Silas, que era o companheiro de missões dele. A Bíblia diz que eles estavam mais ou menos na cidade de Filipos, e lá o Paulo foi fazer oração. E quando ele foi para a oração, a Bíblia diz que ele procurou talvez um lugar assim meio na orla, na praia, para orar, um lugar que não tivesse muitas pessoas, um lugar sossegado, para ele poder tirar um tempo em oração a Deus. E o que acontece? A Bíblia diz que vem uma mulher, e aquela mulher tinha um espírito maligno. Provavelmente ela deveria estar manifestada, e ficava lá debochando do apóstolo Paulo enquanto ele orava. Ah, esses aí são servos de Deus, olha, anunciam o caminho do Altíssimo, e ficava lá debochando. É tão terrível você estar querendo orar e tem alguém do outro lado incomodando você. Só que a Bíblia diz que o Paulo expulsou o demônio dela. E depois que ele expulsou o demônio dela, a Bíblia diz que os donos da mulher, quem ganhava dinheiro com o que ela fazia, foram até os juízes da cidade entregar o Paulo. O que os juízes fizeram? O juiz, ele tem que julgar justamente. E o romano, ele não pode julgar um cidadão romano sem provas. E ele, sem nenhuma prova, sem nada, ele julgou o Paulo. Eles bateram no apóstolo Paulo lá, deram varadas neles e os lançaram na prisão. Então olha tudo que esse homem de Deus estava passando. Quem deveria fazer justiça na vida dele foi injusto. E às vezes podemos passar por situações parecidas com essa que ele enfrentou.
Às vezes alguém que deveria fazer justiça no nosso caso foi injusto conosco. Às vezes alguém nos acusou e falou de nós sem prova nenhuma, e todo mundo acreditou, e às vezes perdemos alguma coisa, fomos injustiçados. Aí diz o versículo 22, olha só: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes do apóstolo Paulo, mandaram açoitá-los com o que, pessoal? Com varas. Ele não foi julgado, não tinha uma prova, tudo isso aqui foi injustiça. Paulo poderia ficar reclamando: eu sou um servo de Deus. Servo de Deus também passa por injustiça. Não é porque a gente é servo de Deus que tudo vai ser perfeito na nossa vida. O mundo não é justo. O mundo é o quê? É injusto. E olha tudo que ele passou, mas você não acha um minuto na boca dele a reclamação. 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram o apóstolo Paulo onde? Na prisão. E ele não cometeu nenhum crime. E mandaram ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, recebendo tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés aonde? No tronco, e ainda ficou com a perna amarrada, não conseguia nem sair do lugar. Olha a injustiça que ele está passando. Ele está ferido, e ferido injustamente. Ninguém gosta de passar por uma injustiça. Ninguém gosta de ser ferido. O que você faz quando alguém fere você? Quando alguém te injustiça? Sem ter prova nenhuma. Quando alguém fala mal de você e todo mundo acredita no que falar de você, sem te conhecer. Paulo passou por isso. Foi injustiçado, lançado como um criminoso, sem ter cometido nada. Mas você não acha ele um minuto reclamando. Em todo o tempo na boca do Paulo tinha o louvor a quem? E nós nas horas difíceis? E se eu for no médico e aparecer no exame que tem uma doença? Vai sair do consultório chutando pedrinha, reclamando, brigando com Deus? Dizendo por que o senhor deixou ficar doente? Por que o senhor permitiu essa doença? Ao contrário, pegou aquele exame, você tinha que dizer: glória a Deus, obrigado, Senhor. O Senhor sabe de todas? E se o Senhor permitiu que viesse a doença no meu exame, é porque o Senhor já me curou. E eu creio nisso. O Senhor permitiu porque eu já sou curado. Talvez o Senhor está testando a minha fé, mas eu vou ficar firme que esse exame não é verdadeiro. O que eu creio que a Bíblia diz, que pelas feridas de Jesus eu sou sarado. E eu já vou para casa agradecendo a Deus pela minha cura, louvando a Deus, e eu vou pedir um novo exame. Quando eu voltar lá, eu já te agradeço, Deus, porque até o médico que não te conhecia vai te conhecer. Porque ele vai ver que foi o Senhor que me curou. Então a gente tem que aprender a louvar e não reclamar. O que tem estado continuamente nos nossos lábios, principalmente nos momentos difíceis? Quem é você na hora difícil? Quem é você quando alguém te fere? Quem é você quando alguém te injustiça? Em vez de escolher você, que era um funcionário mais dedicado, escolheram por amizade a tua colega que não era dedicada. Quem é você quando tudo dá errado? O salmista disse: o louvor ao Senhor vai estar continuamente na minha boca, porque nem sempre Deus vai fazer tudo como eu quero, mas a Bíblia diz: em tudo dai graça. Agora vamos lá, continua comigo. O que o apóstolo Paulo fez? Versículo 25. O 25 diz aqui: e perto da meia-noite, o que o Paulo e Silas faziam? Vamos lá. Paulo e Silas, o que eles faziam, pessoal? Oravam e cantavam hinos a quem? A Deus. E os outros presos faziam o quê? Tem sempre alguém perto de você te escutando, te observando, te olhando. Você não faz ideia, mas tem muita gente que te observa. E eles sabem que você é cristão. E na hora difícil é que você tinha que dar um bom testemunho para eles. Para a tua família, para os teus colegas, para quem está ao teu redor. É na hora difícil você tinha que mostrar que continuamente o louvor está na tua boca. Que você realmente é um homem de Deus, quando tudo está dando errado. Você não é um reclamão, não é um murmurão, não é um que quando começa a dar errado, a primeira coisa que diz: eu vou sair da igreja, eu não vou dar mais o meu dízimo, Deus não é bom. Não, ao contrário, eles tinham que ver você dizendo: Deus é fiel, vamos continuar firmes com Deus, porque Deus é bom. O que o Jó disse? Se eu recebi o bem de Deus, por que eu não vou receber o mal? Olha tudo que o Jó passou. E a Bíblia diz que Jó em nenhum momento colocou a culpa em Deus e nunca pecou com os lábios dele. Ao contrário, mesmo na hora difícil, o Jó adorou a quem? E nós, quem nós somos? Será que nas horas difíceis nós conseguimos louvar, adorar, dizer: obrigado, Deus, eu queria muito essa porta aqui, mas já que o Senhor fechou, eu não vou reclamar, porque se o Senhor fechou, é porque o Senhor já me enxergou lá na frente e viu que eu não deveria ter essa porta aberta aqui não.
era a minha vontade, mas não era o quê? E será que a gente é capaz de orar e dizer obrigado? Sempre seja feita a tua vontade. Será que realmente nós somos servos? O que tem estado nos seus lábios continuamente? Reclamação, ódio, mágoa, injustiça, passado? Ou está na nossa boca o louvor, adoração a Deus em todo o tempo? Aí diz aqui, continua: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, os outros presos escutavam, e de repente veio um terremoto tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de quem, pessoal? Todo mundo, a porta de todo mundo abriu, mas ninguém fugiu. Agora presta atenção, Paulo não abriu a porta da prisão com as mãos, e nem com a chave, ele abriu com aquilo que saía da boca dele. Tem situações das quais você só vai sair quando você aprender em todo o tempo louvar e adorar a quem? A Deus. O que abriu aquela porta foi o louvor, foi a adoração, a gratidão do Paulo. Ele começou a louvar e adorar. Sabe que ao invés de ficar pedindo tantas coisas que você fica pedindo, você já tinha que começar a louvar a Deus e agradecer. Você já tinha que começar a adorar a Deus e agradecer por aquilo que você ainda não vê, aquilo que você ainda não tem. Então, o que tem estado continuamente na minha boca? Vemos o apóstolo Paulo ser homem de Deus, passando por uma situação difícil, lançado numa prisão, injustiçado. Quantas vezes tu foi injustiçado na vida? E quantas a gente ainda nem sabe, mas que seremos e vamos passar. E o que nós vamos fazer? Que na nossa boca jamais se ache murmuração, só louvor a Deus. E vamos louvar a Deus em todo o tempo. Tem horas difíceis, tem horas que a gente vai perder um familiar que a gente ama muito, e aí a gente vai ficar só reclamando e brigando com Deus? Não. Mesmo sentindo a dor, não é fácil perder quem a gente ama, ninguém quer perder. A gente deveria dizer: Senhor, mesmo assim eu te louvo, confio em ti, porque o Senhor sabe de todas. É esse tipo de servo que eu e você deveríamos ser. Vamos comigo lá de novo no Salmo 35, e olha o que diz a Bíblia para nós. O que o salmista falou? Vai de novo com o pastor lá. Salmos de número 34, é o 34, versículo 1. Vamos ler comigo lá o que diz a Bíblia. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. E o que vai estar na minha boca? Salmo 34, versículo 1. E o seu louvor estará continuamente na minha boca. E aí temos que pensar, o que tem estado continuamente nos nossos lábios? Do que temos falado tanto? O que tem saído da nossa boca? Principalmente nos momentos difíceis. Quando está com dinheiro no bolso, é fácil dizer: eu te amo, Deus. Quando a gente está com saúde, é fácil dizer: o Senhor é tudo para mim. Quando o bolso está vazio e a gente vai no médico e ainda tem um problema, aí é a hora da gente dizer: mesmo assim eu te amo, e mesmo assim eu vou te louvar em nome de Jesus. Mesmo na hora difícil, porque eu não estou com Deus só nas horas boas, mas nas horas ruins. O que tem saído da nossa boca? É muito importante o que você fala. Continuamente eu tenho reclamado, eu tenho só falado: pastor, me fizeram, aconteceu, eu passei, me injustiçaram, me trocaram de setor. Às vezes a gente só fala de problema e não percebe. Vamos para o Salmo 45. Olha por que é tão importante o que você fala. O salmista vai falar algo muito importante no Salmo 45. O versículo é o primeiro. Se você tiver uma caneta, você pode anotar e ler junto comigo. Salmo 45, versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Todo mundo junto. Salmo 45, 1 diz assim, ó. Salmos 45, versículo 1. O que diz a Bíblia? O meu coração. O que o meu coração faz? Ferve com palavras boas. E olha o que ele diz: falo do que tenho feito no tocante ao rei. Final do versículo, marca com a caneta e leia: a minha língua é a pena de um destro escritor. Então por que aquilo que está na nossa boca e o que temos falado é tão importante? Porque o salmista está dizendo assim, ó: a minha língua é a pena de um destro escritor. Traduzindo para a nossa linguagem de hoje, quando ele fala assim: a minha língua é uma pena, naquela época a caneta era uma pena que você molhava na tinta e escrevia. O salmista está dizendo assim, ó: a minha boca é uma caneta que escreve de forma habilidosa. É isso que ele está dizendo, que a minha boca é uma caneta e ela tem o poder de escrever. Escrever o que, pastor? Escrever o seu futuro, escrever o seu amanhã, escrever o que vai acontecer na sua vida. A sua boca é uma caneta que tem o poder de escrever a sua história. E a minha pergunta é: o que eu tenho escrito?
O que está continuamente na minha boca? O que eu tenho confessado muito? Sobre o que eu tenho falado demais? É isso que eu tenho que parar para pensar. A minha boca é essa pena do escritor, é uma caneta poderosa que pode mudar o seu futuro. Tem gente que vive falando, continuamente está na boca da pessoa, eu não tenho dinheiro. E como é que a pessoa vive? Sempre sem dinheiro. Está continuamente na boca da pessoa isso aí. Todo dia, toda hora a pessoa diz, eu não tenho dinheiro. Continuamente está na boca da pessoa essa frase. E como é que a pessoa vive? Sem dinheiro. Então levanta a sua mão e diga, em nome de Jesus, eu tenho muito dinheiro. E diga, lá em casa está sobrando dinheiro. Então eu tenho que mudar o que eu falo, porque a pessoa continuamente vive falando isso, eu não tenho dinheiro. Continuamente a pessoa está dizendo, olha, eu não tenho dinheiro. Tem gente que diz, eu estou pelado. Você já ouviu isso? Né? A pessoa diz, eu estou pelado, não tenho dinheiro. A pessoa está sempre falando isso. O que eu tenho falado continuamente? Comece a profetizar. Minha boca é essa pena que pode escrever o meu futuro. Olha, eu vou vencer. Obrigado, Deus, o Senhor sabe de tudo. Se o Senhor permitiu, se o Senhor deixou, nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor saiba. E eu vou te louvar mesmo assim. Eu vou te adorar mesmo assim, até na hora difícil. O louvor a Deus vai estar continuamente nos meus lábios. Não vai ter reclamação, coisa do passado que me fizeram, que eu passei. Tem gente que não esquece. Pastor, quando eu tinha 6 anos me derrubaram do balanço. O meu primo com 6 anos já queria me matar. A pessoa está com 60 e não para de falar disso. É aquele primo lá, pastor, com 6, eu sou perseguido desde criança, o senhor não faz ideia da minha vida. E só confessa a derrota. Não. O que vai estar nos meus lábios continuamente é o louvor a quem? Eu não sei o que você está passando. Você pode estar no vale da sombra e da morte. Porque quando o Senhor é o meu pastor, Ele não me leva só para as águas tranquilas. Ele não me leva só para os pastos verdejantes. Às vezes Ele permite que eu passe pelo vale da sombra. Mas o salmista disse, eu sei que tu está comigo. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então às vezes a gente vai passar por situações difíceis. Mas na minha boca, continuamente, tem que estar o louvor. A sua boca é a caneta. Ela está escrevendo o teu futuro, está escrevendo a tua história. Cuidado com o que está na sua boca continuamente. Cuidado com o que você tem confessado toda hora, porque isso é o que você vai acabar vivendo. Sempre tenha o louvor, a adoração, sempre confesse o que a Bíblia diz, fale coisas positivas, profetize o seu futuro, e daqui a um tempo você vai começar a viver o que você está profetizando hoje. Vamos ficar de pé. Olá, querido, você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe. Você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações. Que Deus te abençoe.